Mas agora já dá pra ter uma ideia de como fica. Eu não vou lá porque aqui agora tá bem a santinha e vamos lá. Choveu bastante ontem e meio que encheu o laguinho. Bastante. Olha aí, ó. Quase transbordou o lago de tanto que choveu. Mas agora já dá pra ter uma ideia de como ficaria. Agora com o lago cheio, podemos ver que essa parte mais baixa na direita do vídeo, caso chovesse mais, já teria transbordado. Então a gente vai dar um ajuste nessa parte ali. Descer aqui no laguinho para dar uma olhada. E alguns dos afastes tá dando mudinhas novas. Uma eu cortei. Ela tá lá no canto. Olha lá. Uma mudinha nova. Eu não vou lá porque aqui agora tá fundo. E eu não quero molhar a roupa. Mas... olha a mudinha nova aqui. Eu sei que essas plantinhas crescem e se reproduzem com uma certa facilidade, podendo até ser invasivas, mas do jeito que elas vieram debilitadas no dia da entrega, pra mim foi uma surpresa ver elas se recuperando tão rápido. Tem duas inclusive. Uma aqui e uma do ladinho aqui, ó. E os aguapé cheio de folhinha nova. Raizona também. E é isso aí. Vamos ver se eu consigo pegar ela aqui, ó. Olha só. Mudinha nova de alface. Esse lago aqui não vai ser um vídeo, não vai ser dois, não vai ser três. Vão ser bastante, até porque, querendo ou não, ele precisa sim de manutenção. E eu tô aprendendo conforme vou fazendo. E eu vou passando isso pra vocês. O que funciona, o que não funciona. E vamos acompanhar aí a manutenção e as melhorias, né? Uma dessas melhorias, eu tô pensando em colocar um skimmer em algum lugar dessas bordas aqui, para ele tirar um pouco dessa sujeira que fica flutuando na parte de cima. E em vez de puxar ela pro filtro, eu faria um córrego em algum lugar. E de imediato eu provavelmente colocaria a bombinha aqui nesse canto. Talvez abriria um pouco para lá ainda. Ia puxar o encanamento por aqui e fazia uma cascata vindo daqui para essa ponta. Mas isso aí é ideia para o futuro. Mas é uma das melhorias que eu pensei em fazer. A gente teve uma chuvarada forte aqui e o nosso laguinho acabou enchendo bastante. Vocês lembram que a água estava mais ou menos no nível lá da pedra, lá embaixo. Tava mais ou menos na metade. Acabou enchendo quase tudo. Essa parte de baixo aqui quase transbordou. Então eu olhei lá pro outro lado e tava faltando basicamente toda aquela parede ainda para encher. Então se eu quisesse encher mais esse lago, ia transbordar aqui e não ia encher aquele lado. Então, começando nossa primeira melhoria, vamos dizer assim, eu já comecei a aumentar nossa altura da borda nessa parte mais baixa, porque o meu terreno ele tem uma caída aqui, né, para escorrer a água da chuva. Então eu já sabia que eu ia ter que aumentar. Inclusive eu aumentei um pouco enquanto eu estava cavando o buraco, mas não foi o suficiente, então tô tendo que mexer de novo
Tô colocando mais um pouco de terra aqui. Vou colocar um pouco lá. Talvez ali na parte do filtro. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda. Porque, bom, o filtro tá cheio, né? Como vocês viram, agora tá cheio de pedra, tem cimento e também tá cheio de água. E os canos estão colados, então não tem como eu mexer. Como é que eu vou fazer para aumentar lá? Não sei. Mas de repente talvez nem precise de muito, porque aquela parte é mais alta. Então talvez só ali, naquele cantinho ali, do lado da pedra, eu aumente um pouco. E de resto, fazendo a volta aqui, vindo aqui embaixo, aqui nesse canto também, vou ter que aumentar um pouco, só para garantir mesmo. E daí a gente enche tudo de uma vez e vê como é que vai ficar. Então vamos lá. Eu já tinha um pouco de terra separado ali do lado. Só fui espalhando ali na parte da borda onde eu queria aumentar. E depois usei uma pedra como socador para deixar a terra firme e não ficar caindo, né? Ficar desmontando a borda que a gente já tinha feito. A gente também precisava fazer isso meio que logo, porque o tempo já estava bem fechado. Com certeza já ia começar a chover. Inclusive nessa parte mais baixa do lago, quando eu comecei a fazer, já estava dando uns pingos, então ia ter que ser meio ágil aqui. Dá até pra ver nas plantinhas o vento forte que começou a chegar. Abandonei aquela pedra e peguei um pedaço de madeira para usar de socador, me permite moldar melhor a borda, mas também não deu muito tempo e logo começou a chover. Por mais que a chuva atrapalhe na hora de trabalhar, a gente estava tendo dias muito quentes, então foi bom essa chuva bem forte, deu para dar uma refrescada. Sem contar que o jardim agradece. Depois dessa pancada forte, porém rápida, Agora a gente vai arrumar esse canto daqui. Nivelar ele pra cá também e puxar pra lá. achei que a chuva ia acabar com o meu serviço, mas no fim foi até bom. Foi bem mais fácil montar as bordas com a terra em lama do que com a terra solta que eu estava trabalhando antes. Depois de muito barulho batendo a madeira no chão, temos aí a borda do laguinho levantada. Claro que isso não elimina o risco dela transbordar. Para isso, vamos precisar de um dreno. Mas, por enquanto, eu só queria aumentar a altura da borda. Essa parte perto do muro estava muito baixa comparado àquela borda onde está o filtro. Agora sim. Só de olhar já parece melhor. E esse é o antes e agora o depois. Bem melhor. Logo veio a chuva de novo para ajudar a gente a encher o lago e dar uma amenizada na temperatura. Opa. Que é isso? Pois é, isso que vocês estão vendo já é a capelinha pronta e praticamente finalizada. Infelizmente acabei perdendo os vídeos que eu tinha gravado produzindo ela, mas resumindo o serviço, fiz uma massinha com cimento, colei as partes que quebraram durante a remoção do molde, as pedrinhas coladas são o seixo negro que eu já tinha mostrado em outro vídeo, e também fiz uma espécie de calha na parte de trás que vai servir para guiar a água e fazer a cascata por dentro da capelinha. Mas eu mostro melhor já. Mas já que estamos aqui, eu estou usando o jato só para limpar aquele excesso de cimento que ficou entre as pedrinhas. Eu tava fazendo um pequeno teste com a mangueira
E descobri que para colocar essa capelinha lá embaixo da cascata, a gente vai ter que diminuir a vazão da cascata de algum jeito, porque, bom, eu vou mostrar pra vocês. Vamos imaginar que a mangueira é a cascata. Olha só, ficar caindo ali não vai adiantar nada. Se eu colocar ela pra cair direto lá, meio que funciona, mas tá vendo que ela joga muita água fora? Pois é. Agora imagina isso naquela cascata. Eu acho que não vai dar muito certo. Mas enfim, se eu conseguir diminuir a vazão dela, aí ela acontece isso aqui, ó. Fica do jeitinho que eu tava imaginando. Só deixa eu arrumar essa mangueira aqui. Tá aí, ó. Deixei ela mais ou menos presa ali. Olha só. Essa é a ideia. E daí vai ficar a santinha aqui na frente, né? Deixa eu buscar ela lá. Peguei a santinha e vamos dar uma olhada. E a mangueira caiu, calma aí. Olha só. Essa é a ideia. Porém, como eu disse, com aquela força de cascata, vai ser difícil a gente conseguir essa vazão. Eu vou ter que dar um jeito de regular ela lá embaixo ou lá em cima, não sei. Vamos descobrir. E o ideal também era, em vez de lavar com o jato, era pegar aquelas escovinhas de aço e vir limpando bem certinho as divisão. Mas acho que eu não vou fazer isso não. Eu só vou de repente pegar uma tinta e esconder essas partes onde eu colei com silicone, que tava mais fácil colar com silicone do que com o cimento. Dar uma escondida nisso aí e tá bom. Não precisa mais que isso. Peguei uma tinta acrílica à base de água que eu tinha guardado há muito tempo. A validade dela já era de 2007. Usei ela assim mesmo. E depois passei um verniz por cima só para ela não dissolver na água depois. E basicamente essa é a nossa capelinha pronta. A tinta e o verniz vão dar uma proteção extra para o cimento, mas a ideia principal é justamente dar esse destaque nas pedrinhas. Agora é esperar o momento certo para colocá-la no lugar. E considerando o tempo do vídeo, não vai ser hoje que a gente vai colocar. Então, vejo vocês no próximo.